A inteligência artificial é uma ameaça ou uma oportunidade para sua carreira? Olá, seja muito bem-vindo à Gestão Realista. E hoje, um dia para lá de especial. Hoje a gente está inaugurando o nosso novo podcast, nossa nova série de podcasts, chamado Heróis da Vida Real. Eu sou o Leandro Tafuri, como você sabe. E eu estou com meu amigo e parceiro de conteúdo, Anildo, direto da França. Mas hoje nós não estamos sozinhos. E Anildo, eu vou deixar para você, meu amigo, as honras de apresentar esse convidado para lá de especial que vai abrir a porteira dos heróis da vida real. Grande Leandro, grande amigo, grande amiga que está aqui com a gente hoje, né, nesse primeiro episódio dessa série nova, né? E depois de muitas e muitas tentativas, só a gente sabe quantas tentativas, né? A gente está conseguindo trazer aqui o Emerson, Exatamente. né? E o bacana, né? O Emerson aí, e também é um ouvinte nosso. O Emerson é uma pessoa que eu conheço há muitos, muitos anos, né? E, enfim, é um prazer começar com ele essa série. Mas deixa eu falar um pouquinho aqui, deixa eu ler aqui as minhas notas aqui, um pouquinho, um resumo aqui do. Tem dois motivos do Emerson estar aqui hoje, né? Deixa eu falar do primeiro, que é a experiência dele. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa experiência do Emerson, né? Então vamos lá. O Emerson Bertolo, ele é um engenheiro de machine learning e um desenvolvedor de software. E nos últimos 12 anos ele vem desenvolvendo software de missão crítica, além de lidar com aplicativos de Big Data. E desde 2016, o Emerson tem mergulhado profundamente em projetos de machine learning, criando modelos de inteligência artificial, usando os mais modernos recursos disponíveis no mercado. Olha só, desde 2016. E com a postura profissional bem pragmática, e isso eu conheço, tive a oportunidade de trabalhar com o Emerson, né? Ele tem buscado a melhor combinação entre a engenharia de software ágil e a pesquisa de machine learning. E tudo isso para criar aplicativos de inteligência artificial que tem um tempo de lançamento no mercado, um tempo curto de lançamento no mercado, né? O Emerson, ele também tem atuado para compartilhar suas experiências, não é à toa que ele está aqui hoje, né? Tanto no Brasil, né, através de publicações de artigos especializados, quanto no exterior, onde, por exemplo, ele fez uma apresentação de uma pesquisa no Microsoft Research em Boston. E olha só, em 2021, ele foi selecionado como revisor no Brasil de um dos principais livros, um dos primeiros livros, né, de Machine Learning Operations, né? Então, olha só, que currículo, né, invejável, Currículo, que né? currículo. Sem dúvida. Esse é o primeiro motivo, mas o segundo eu acho que até é o mais relevante aqui para a gestão realista, né? Eu vou compartilhar um segredo aqui, só entre a gente, né? O Emerson que Vai tá, me gente, tá? perdoe, né? Mas há muitos e muitos anos atrás, o Emerson, em algum lugar do Espírito Santo, ele estava cavando fossas, né? Como um meio de sustento. Você entendeu? E esse é um exemplo que eu sempre vem na minha mente, sempre penso bastante nele. E quando eu penso nisso, né, para mim, né, a metáfora que vem em mente é que em cada enxadada que o Emerson dava ali no chão ali, ele estava, na verdade, diminuindo, né, as barreiras entre suas circunstâncias e os seus sonhos, né? Ou seja, o Emerson é o que na gestão realista a gente classifica como um herói da vida real. Você entendeu? Esse é o segundo e mais importante motivo para o Emerson estar aqui hoje. Você entendeu? Sou Emerson, seja muito bem-vindo aqui, cara. Um prazer ter você com a Muito gente. bem-vindo, Emerson. Obrigado. É uma honra, né? Tá inaugurando aí essa série, né? Que é muito sugestiva, né? Heróis da vida real. Acho que precisamos de mais heróis da vida real atualmente, né? Principalmente no mundo onde a gente fala até de metaverso, de Sem pessoas dúvida. digitais, né? Identidades Muito bom. que não são necessariamente, não existem no mundo real, né? E parece que hoje a gente é meio que uma simbiose, né, entre o que é real, entre o que é digital e etc. Essa história, né, de cavar fossa é engraçado, porque eu estava praticamente no meio do mato lá na década de 90, com 16 anos, lutando para sobreviver, ah, e, e trabalhando num projeto voluntário, né, era bem bacana, que o foco era como que você educa pessoas idosas
e pessoas idosas do interior, né? Então elas tinham questões por horário para poder estudar, questões também psicológicas, a pessoa tinha questões de trauma, etc, etc. E aí esse projeto queria trazer uma nova forma, né, de educar as pessoas dentro da realidade delas, levando em consideração que elas estavam dentro de uma aldeia indígena, que eram idosas, etc. E quando eu soube desse projeto, inclusive eu fui indicado a ele porque a pessoa que me indicou sabia que eu era um maluco por estudar, né? Então ela me via estudando para cima e para baixo. E ela falou, cara, acho que o Emerson vai se dar bem num grupo desses que vai estar ensinando pessoas a se tornarem, né, alfabetizando pessoas, né? E aí eu posso falar que eu sou que sortudo e maluco, eu acho um maluco sortudo, a coisa se conectou, né? Porque esse projeto, ele me levou a conhecer a internet, né? E tudo por causa da minha paixão por aprender, eu sou meio que autodidata, em muitas coisas, e uma delas é idiomas, eu sou aficionado por idiomas, né? E já me vi tentando aprender mandarim, alemão, francês, espanhol, italiano, etc. Mas consigo, né? Hoje, de uma certa forma, o que eu posso dizer, eu andava com um livro para todo lado, literalmente, é sério, eu andava com um livro debaixo do braço. E quando eu ia, esse grupo, né, que trabalhava nessa ONG, a gente tinha encontros, né, de formação que acontecia uma vez por mês. E detalhe, tá? Eram encontros onde a gente passava 3 dias durante o dia inteiro só estudando, né? Ou ainda, encontros onde a gente passava uma semana só estudando dentro de um mosteiro, que a Igreja Católica cedia para a gente. Então, Uau. tá lá, eu com meus 18, 20 anos, né, no mosteiro, estudando matemática, português, como ensinar isso, filosofia, principalmente filosofia, mudou a minha vida, etc. E aí, num desses momentos, né, uma coordenadora me viu com o livro debaixo do braço. Que livro é esse? Em inglês, estou tentando aprender. Então deixa eu te emprestar alguns livros, e aí aquilo que era um hobby passou a virar um vício, né? Só que esse projeto, ele era mantido por uma ONG suíça, né? E a cada ano eles faziam um encontro onde se reunia as melhores experiências de educação de adultos, usando inclusive uma metodologia muito moderna, né? Na época, que focava em ensinar de uma forma totalmente diferente, baseada em textos e não em palavras, sílabas. E eles reuniam as melhores, digamos, os melhores cases, né, do planeta. Essa ONG atuava basicamente em todos os países que eram ditos, né, subdesenvolvidos, né, naquela classificação ainda antiga, né. Então a Aham. gente tinha países, projetos na África, projetos na América Central, o nosso no Brasil, e aí o meu projeto foi escolhido para ir lá representar na Suíça, em Genebra, o nosso projeto. Sensacional. Muito bom. E detalhe que, né, quando solicitaram para que fosse, eles pediram que fosse um cara que soubesse inglês, e, na verdade, o grupo não quis ir porque Olha o achou que... livro abrindo porta aí, né, Emerson? Olha o Chama o livro menino abrindo do porta livro, aí. né? Chama o menino do É, livro, né? então, mas o detalhe é que as pessoas não quiseram ir porque eles acharam que não ia conseguir se comunicar. Detalhe que na Suíça nem se fala inglês, se fala francês e espanhol, né? E as pessoas, não, cara, eu não vou conseguir, manda o Emerson lá. E aí, por causa disso, eu acabei conhecendo a internet no escritório da ONG, né? Na hora de mandar meu projeto, e aí a minha coordenadora falou, ó, vou mandar isso aqui por correio eletrônico, mas não vai ser por Sedex, etc. Pensei, não vai ser por e-mail. E aí ela clica lá um botãozinho no computador, faz aquele barulhinho de modem, e aí, de repente, o e-mail está lá do outro lado do mundo. Ah, E aí, Lá aqui nos eu falei, anos cara, 90 isso, né, Emerson? 96, 96, cara, vai mudar o mundo. Esse negócio vai mudar o mundo. E eu acho que eu quero trabalhar com esse negócio aí pro resto da vida, entendeu? Isso foi em 96. Sensacional. uau, Emerson, eu quero história pegar linda. essa deixa que você deu agora aí. Esse negócio vai mudar o mundo. A gente está agora num momento de grande repercussão do chat GPT, cara, uma inteligência artificial que está se popularizando, né, com milhões e milhões de usuários. E você é um grande especialista no assunto. A gente vai conversar, além dessa história linda de vida do Emerson, a gente trouxe também ele aqui para
trazer uma perspectiva de uma pessoa que conhece do assunto para você aí do outro lado, né? Perfeito. Tomar aí, né, as suas notas e decisões sobre o que isso pode mudar na sua vida. Ô, Emerson, a gente tem esse grande burburinho gerado pelo ChatGPT, essa grande revolução, esse medo que está causando na Google, etc. Mas o fato, cara, é que a inteligência artificial está aqui faz tempo, né? E o Anildo, a gente fala já disso há muito tempo já. Aliás, Anildo, cara, você é um usuário ferrenho aí, né, de vários recursos de inteligência artificial, né? E eu queria agora um comentário de vocês dois, né, sobre esse uso da inteligência artificial, né? Porque não é uma necessariamente algo novo, mas o que vem por aí com o chat GPT. Porque a inteligência artificial, assim como um Google Tradutor, por exemplo, já usa inteligência artificial entre inúmeros recursos, né? Comenta um pouquinho, Nildo, sobre essa questão da inteligência artificial para depois passar a bola para o Emerson. Vamos lá, rapidinho, que nem você comentou, né? O chat GPT, toda hora me atrapalha isso que eu quero falar em português e vir em inglês na minha cabeça, aí eu misturo os dois. O jeito que eu falar aqui, você está entendendo do que eu estou falando, né? Boa. Ele, na verdade, escancarou a inteligência artificial, AI, para milhões e milhões de pessoas que antes só via isso na TV, né? Mas esse monte de gente que está assustado hoje vem usando recursos de inteligência artificial já faz bastante tempo. Só para citar algumas, né? O Amazon Alexa é um produto que já se vende no mundo inteiro, né? O Google Assistant, o Apple Siri. Meu filho era novinho, um bebezinho, ficava conversando com o Siri, né? Né? Talvez não tão elaborado como o chat GPT, mas já era um recurso que utilizava, né, de inteligência artificial, você entendeu? Suporte por chat com inteligência artificial já tinha quando estava no Brasil ainda. Eu lembro disso. Pois é. Começou a ser introduzido há mais de 15 anos atrás, você entendeu? A Tesla, há anos, já tem um produto que praticamente dirige o carro sozinho. Você É. entendeu? Tá perfeito? Não tá perfeito, mas já tá lá. Você entendeu? Então, assim, as pessoas hoje em dia tiram aquele selfie, né, com o iPhone e pede para o iPhone tirar o fundo, né? Ou trocar. Hoje eu vi, coincidência, já tem uma empresa que vende um recurso onde você, por exemplo, tem uma ex-namorada, você quer tirar da foto, já você vai lá, tira a foto e troca a ex-namorada por um cachorro, por exemplo. Né? O que é isso? É AI, tem AI ali por trás. Ou seja, as pessoas já estão utilizando AI há muito tempo. Né? A inteligência artificial já faz parte da vida dessas pessoas já faz tempo. Né? O grande lance agora, a grande questão agora, com a questão da tecnologia, é que ela foi escancarada, está na mão de todo mundo, você entendeu? Enfim, Perfeito, perfeito. esse é o grande É, detalhe, né, da questão de agora. exato. E o impacto no mercado de trabalho, né, Emerson, já vem acontecendo há muito tempo, né, cara? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E vale lembrar também, né, que os algoritmos de aprendizagem ou, digamos, as automações que a computação permite já acontece de algum tempo, né? Sei lá, você pensar no seu filtro de e-mail, por exemplo, né? Desde a década de 80, a gente já tem algoritmos que separam o que que é lixo, o que que não é. Lógico que antigamente eles eram bem ruinzinhos, né? Hoje são fenomenais. A gente pode citar, por exemplo, eu gosto de lembrar de um algoritmo que meio que a primeira vez que eu vi ele, eu achei ele muito revolucionário, que foi exatamente aquele que a Google dizia para você assim, você digitava algo e falava, você quis dizer, cara, é um algoritmo, Exato, né? fantástico, é verdade. Isso mudou até a forma como a gente se relaciona com os produtos até, né? Então, assim, o que eu vejo em termos, né, voltando aqui, né, à sua pergunta, né, em termos do impacto e em relação ao que isso causa, né, hoje, eu acho que a grande mudança que você tem, então, agora, né, com o ChatGPT, um algoritmo que foi treinado com bilhões, né, entre milhões a centenas de milhões de textos, eu acredito que perto de bilhões, tá, de textos. E outra distinção importante, né? Dentro de inteligência artificial, machine learning é um pedaço, né? Então, machine learning é um bloquinho. E dentro de machine learning, a gente tem vários tipos de algoritmos, tá? E você tem algoritmos que a gente chama são supervisionados, que para ele ser treinado, eu tenho que ter um humano lá botando rótulo e falando, dando as respostas. Eu tenho algoritmos não supervisionados,
esses sempre foram difíceis de se trabalhar, porque você entrega uma massa de dados sem categorizar, sem ter que trazer tanta informação e deixa o próprio algoritmo aprender. E essa que é a grande revolução que eu acredito, né, no ChatGPT. Ele usa um modelo baseado em Transformer, que foi feito open source, inclusive, pela Google em 2018. Então, a gente tem modelos que são algoritmos de processamento de texto, de linguagem natural, que você treina utilizando massas gigantes de texto, porém você não precisa de tanto input humano. Então, depois que você monta a massa de dados, e geralmente são vetorizações, né? São vetores, você pega uma pilha de texto e transforma numa sequência de trocentos números, só que esses números guardam relações entre si. E aí, utilizando coisas como similaridade de cosseno, é, algoritmos matemáticos, estatísticos que já existem há décadas, você consegue fazer que aquele texto seja interpretado, assimilado por uma máquina e, inclusive, que uma máquina consiga gerar mais textos do mesmo sem que você tenha que interferir tanto. É lógico que isso também te dá algumas coisas inusitadas. Você pode entrar no ChatGPT e ele te dá uma receita, um texto que seja racista. Ele pode trazer coisas porque você tem muito do não supervisionado, entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que ele te dá uma baita flexibilidade de possibilidades, é muito mais barato em termos de força humana, né? Não força computacional, porque em termos de computação, vai lembrar, a gente está falando de algoritmo que tem mais de 175 bilhões de parâmetros que têm que ser Uau. ajustados e treinados, né, para que esse modelo funcione. Então, é uma baita demanda computacional, É, porém, ele tem uma perfeito. baita flexibilidade, entendeu? Sem dúvida. Perfeito. E acho que o grande ponto aqui, né, Anildo e Emerson, é que a gente explorou um pouco, né, que são vários, né, os exemplos aí já de inteligência artificial que a gente teve, desde o Deep Blue, né? O Anildo, acho que pode comentar, que o Anildo é um grande entusiasta do Watson, da IBM, pode comentar um pouquinho, mas acho que a diferença é que nunca antes essa tecnologia de inteligência artificial foi usado em massa da forma como está sendo usado. E para vocês terem uma ideia, né, do outro lado, olha só que assustador, tá? O Netflix demorou 3 anos e meio para ter 1 milhão de usuários. O Twitter, 2 anos. O Facebook, 10 meses. O Instagram, 2 meses e meio. E o ChatGPT? 5 dias. Então, se você tinha alguma dúvida de que esse tipo de tecnologia veio para ficar, olha, pode tirar o cavalinho da chuva, porque essa tecnologia ela veio sim para ficar. Nildo, seus comentários, cara, em relação a não só o momento atual do ChatGPT, mas dos anteriores aí, né? Que sem eles, na verdade, né, o ChatGPT nem estaria aí, né, cara? Seus Sem comentários. dúvida. Sem dúvida. Bom, vamos lá, né, Leandro? Assim, eu já escrevia sobre a questão dos impactos da inteligência artificial na nossa vida já em 2017. Até convido aqui quem está ouvindo a gente a achar no meu LinkedIn lá um texto que eu escrevi em 2017. Claro, o contexto era um pouquinho diferente, estava mais Uhum. preocupado com os impactos no pai e mãe, né? Olha só, em pai e mãe, lê o texto, você vai gostar. Mas lá eu destaquei vários exemplos de impactos no mercado de trabalho. Só que acontece, a gente já viu por várias vezes a AI causar né, aquele medo nas pessoas, né? Por exemplo, eu adoro xadrez, Garry Kasparov era o meu herói, é ainda meu herói, e eu cresci vendo ele batendo os computadores, né? Ele se gabava disso, eu lembro de uma frase que eu amo, né? Sabe, uma vez perguntaram para ele assim, você veio fazer aqui hoje? Ele disse, eu vim aqui salvar a humanidade, né? Enfim, quem não sabe, ele bateu o Deep Blue da primeira vez. Ele jogou contra o Deep Blue e ganhou do Deep Blue, né? Mas a IBM foi Deep Blue é um esperta, computador, né, que foi armou todo o criado ali esquema para para jogar ele, xadrez melhorou com o um Deep Blue programa e em especialista, né? 1997 o Garry Kasparov perdeu para um jogador, um software de xadrez que, na verdade, usava vários recursos da questão de AI, especializado, como o Emerson falou, né? Um outro caso que eu para mim para mim mais chocante do que o chat GPT hoje foi quando o IBM Watson, e guarda esse nome, todo mundo falando de OpenAI, mas guarda esse nome, IBM Watson. Ele vai vir por trás dessa história e aguarde. Mas, enfim, já em 2011, o IBM Watson, em linguagem natural, ele ganhou de um programa nos Estados Unidos, que é o programa de perguntas e respostas,
entendeu? De dois campeões humanos. Isso, para mim, já foi um choque gigantesco. Você entendeu? O programa AlphaGo da DeepMind, que é a empresa do Google, guarda esse nome, DeepMind, você entendeu? Porque eles estão vindo aí, tá? Eles estão vindo aí, né? Mas eles criaram um programa que ganhou um jogo que o pessoal conhece mais na Ásia, chamado Go, é um programa milenar, ganhou do melhor jogador humano, coisa que o pessoal tinha falado poucos anos antes que seria impossível, você entendeu? Então, o que acontece? São vários exemplos, Leandro, onde a questão da inteligência artificial causou esse impacto, você entendeu? Mas, com a grande diferença, né, como a gente já ressaltou aqui, nenhuma delas foi disponível para o público. Eu não tive acesso ao Deep Blue para jogar contra o Deep Blue. Eu não tive acesso ao AlphaGo para jogar contra o AlphaGo. Eu não tive acesso para conversar com o Watson, sabe, aquela coisa, trocar uma ideia com o Watson para ver o quanto ele sabe. Mas o chat GPT não. E olha só, o pessoal não sabe, mas o Google tem um chat GPT, tá vindo, Bardo, se eu não me engano. O Baidu, que é o Google chinês, eles têm um chat GPT também, que está vindo. Eles tinham medo de deixar lançar, mas por questões óbvias, né? A Microsoft tentou uma época atrás e eles até cancelaram, porque, enfim, série de fatores. Mas é isso, Leandro. Chat GPT escancarou todas essas coisas, mas assim, o choque já vem acontecendo já há bastante tempo já. Emerson, por Eu favor. gostaria de... pode falar, desculpa, pode terminar. Não, pode complementar, Emerson. Não, tem um detalhe sobre Deep Blue que pouca gente sabe, ou pouca gente comenta, né? Que na verdade o que aconteceu foi o seguinte, tá? E isso é bem interessante de entender. O tipo de tecnologia que a gente tinha naquela época, né? Era um tipo de tecnologia meio que força bruta, digamos assim, tá? Você tentava pegar uma máquina e inserir diversas possibilidades, então você precisava catalogar as jogadas, etc, tal, para que aquele computador pudesse de uma forma jogar. Só que acontece que o Deep Blue, naquela jogada que o Kasparov perde, na verdade, ele passou por um bug, ele teve um bug, e de repente ele fez uma jogada que era uma jogada tão esdrúxula, tão estranha, que quando ele olhou para aquilo, ele não conseguiu entender. O Kasparov ele ficou nervoso, Tem porque as ele estava vendo imagens uma disso, as jogada. pessoas podem perguntar que vai ver o Kasparov reagindo, né? Sim, e detalhe, ele ficou tão nervoso que ele se desconcertou de uma forma. Ele falou: essa máquina está fazendo uma coisa que eu nunca vi, nunca alguém jogar desse jeito nisso. Mas era um erro, tá? Esse é um ponto. E aí ele perde. Agora, em relação ao AlphaGo, a gente tem uma distinção muito grande, né? O AlphaGo, você tem um algoritmo que inicialmente ele tinha ganhado ali, né, de um dos campeões, né, um dos principais ali daquela região, mas ele ainda não era, né, o Lee Sedol, que foi o cara que perdeu, né, ali, né, inclusive tem documentário, Tem um Netflix, documentário muito bacana no pode YouTube de graça, né? sim, sim. Mas havia um profissional muito famoso e ele treinou, lógico, ele jogou, ele não acreditava que a máquina ia bater ele, e a máquina venceu ele diversas vezes, e aí a empresa DeepMind contratou ele para treinar o algoritmo. Então, o algoritmo foi treinado com o ser humano, né? E depois, esse mesmo algoritmo bateu o cara que era nono Dan, né? De uma forma, e detalhe, eu lembro dessa época, eu vi as entrevistas e o jogador, quando ele falou assim, como que vai ser jogar com, né, o AlphaGo? Eu falei, eu acho que vai ser divertido, né? Algo do tipo, assim, né, parafraseando ele, sei lá, né, não boto muita Vai ser fé, né? Tipo, engraçado, né? só que aí ele ganha uma, né? Ele ganhou uma das partidas e as demais ele começou a perder e pronto. E aí ele foi se desmontando emocionalmente, isso é muito importante, né? A máquina estava lá, o Interessante. emocional dele foi se perdendo. Só que, Não, muito voltando aqui, interessante. né, o que a gente está conversando, eu acho que uma coisa que é importantíssima de dizer, é, tudo isso tem a ver com a mudança na forma como, primeiro, a internet trouxe lá em 2000, né, a conexão das pessoas, sem o advento da internet, sem o boom da internet, né? Lembrando daquela minha história que em 96, no Espírito Santo, a internet chegou lá na década de 90, mas ela já existia há décadas, né? Mas só em 90 chega para algumas pessoas no Brasil, já existia aqui apenas em universidades. E aí depois, em 2000, a gente tem aí sim, né, com a internet de escada, etc., todo mundo usando a internet, mas ainda de forma muito rudimentar. Só que aí, quando a gente tem o iPhone ali em 2005, 2006, fazendo com que agora
sua avó, seu tio, né, bisavô pudesse ter um celular e ficar mandando foto e brincando, e aí a gente passa a ser uma sociedade praticamente digital, né? E É, detalhe, né? Hoje a gente tem avatar real, né? Agora a gente já tem o avatar digital e você passa a existir no mundo digital mesmo se você não quer. Os teus filhos, né? Tudo que o seu cachorro já está digitalizado. O algoritmo do Google já sabe que você tem um cachorro ali. Meu Inclusive tá. ele monta um monte de fotos, monta um videozinho e ainda fala, ó, meu amigo, né, do peito, sei lá. É. Então, assim, a tecnologia, né, principalmente a disponibilidade da internet, a quantidade massiva de dados, a computação que foi barateada com a computação em nuvem, e aí computação em o nuvem é advento fundamental. da pesquisa, dos algoritmos de machine learning que se tornaram mais avançados. A gente tem muita produção acadêmica da década de 80 até aqui, só que a partir de 2012 a gente tem pela primeira vez o uso de forma realmente eficaz de redes neurais profundas, né? E detalhe, em 2012, uma rede profunda ela só tinha 7 camadas, tá? Hoje, qualquer modelo de machine learning tem mais de 200 camadas, 300, ou, Uau. como o caso do ChatGPT, que são 175 bilhões de números que tem que ser ajustados enquanto você está treinando. Então, assim, é uma rede extremamente profunda, né? Extremamente Sensacional. Muito bom. Olha só, né? O que a gente vê que, apesar dessa tecnologia já ser uma tecnologia presente, né? A gente concorda aqui que ainda assim ela é uma tecnologia de ruptura, né, pessoal? Não é necessariamente uma novidade, acho que a grande novidade é o volume de usuários, é a capacidade computacional que a gente tem, é o momento, né, atual, onde o Emerson bem falou, todos nós somos potenciais geradores de dados e com os algoritmos aí, a gente está alimentando modelos, alimentando bancos de dados aí, né, e essas máquinas cada vez mais aprendem e se tornam, né, mais inteligentes. Agora, sendo um modelo, esse momento que a gente está vivendo aqui agora, né, onde abriu as portas com o chat GPT se popularizando como uma tecnologia de inteligência artificial popular, vamos chamar assim, né? Isso, A gente pode popular. falar que vai ter impacto positivo e negativo no mercado de trabalho, né, pessoal? Então, assim, inevitavelmente que a gente vai ter profissão sendo encerrada e novas profissões sendo criada, né? Sendo criadas. E a gente, você aí do outro lado, nós aqui, naturalmente vamos ter que entender essa nova dinâmica. Anildo, queria que você discorresse um pouquinho sobre isso e passasse a palavra para o Emerson Vamos lá. novamente. Vamos lá. Como você frisou, o ChatGPT é uma tecnologia de ruptura. Não porque a tecnologia que ele usa é de ruptura. Como um produto, a roupagem. Que nem, por exemplo, Henry Ford. O O Henry Ford produto, não né? inventou o carro. O Henry Ford não inventou o carro. O Henry Ford inventou a produção em massa de carro. E aquilo foi disruptivo. E aquilo mudou a indústria. Né? O que eu digo do chat GPT é o seguinte: imagina Estados Unidos, Inglaterra e China, Estados Unidos, Rússia e China, a Guerra Fria, o primeiro lança a bomba nuclear. Aí os outros vão tudo lançar também. Você entendeu? É o que o OpenAI fez, porque está vindo agora do Google, Baidu e de vários, né? Mas, ou seja, o mercado de trabalho vai ser impactado. Essa é a tecnologia de futuro agora. Um monte de gente acha que achou centenas de formas de ganhar dinheiro com o OpenAI. E um monte de gente está viajando, outros estão no caminho certo. Mas, por exemplo, áreas que vão ser impactadas com certeza, cedo ou tarde, né? Por exemplo, manufatura, né? Os robôs antigos que pegavam o parafuso, mas se o parafuso caísse, ele não conseguia pegar mais, ficava, né, tentando... Não, as máquinas vão começar a ser capazes de interagir de uma forma mais inteligente no processo de manufatura, né? Por Uhum. exemplo, uma área que vai ser impactada, varejo, né? Atendentes, caixas, estoquista na Amazon, por exemplo, já é uma realidade. Amazon, um monte de robô em vários depósitos já fazem todo o processo, entendeu? Outra área que vai ser assim, uma bomba nuclear, call center. Você entendeu? Call center vai ser muito impactado com a questão da tecnologia, né? do chat GPT. Né? Administração em Uhum. geral. Administração em geral. Né? Ô, secretária, faz uma carta para mim aqui e tal. Acabou.
O ChatGPT faz. Esses dias eu fiz isso, gente. Esses dias eu tinha que escrever uma carta de apresentação para um local, eu estava numa pressa. Aí eu falei assim: opa, peraí. Cheguei para o ChatGPT, me cria essa carta. Criou muito grande. Aí eu falei para ele assim: ó, não, me refaz com o máximo 600 palavras. Não, 400 palavras. Refez. Pronto. Me salvou uma hora de Ótimo. trabalho que eu tenho que ficar pensando. Então, assim, a administração em geral, eles vão sofrer, secretários, programadores júniores. Vai no chat GPT, pede para ele fazer uma programação, ele faz. Ou seja, o básico ele cria. Ou seja, isso vai ser impactado, Leandro. Só que, por outro lado, né, sem dúvida nenhuma, isso abre outras oportunidades para muita gente também. Né? Então, um monte de gente que, por exemplo, quer trabalhar. Olha só, profissões de saúde. E isso, de novo, vou falar, o IBM está treinando o Watson há anos, né? Mas a gente tem ferramentas que ajudam, né? Por exemplo, olha só, o médico tem que fazer aquela consulta básica, aquela consulta inicial. O ChatGPT faz. Ah, o que você está sentindo? Ah, é mesmo? Qual a temperatura? Ah, você comeu isso, você comeu aquilo. Quando vem para o médico, já vem Perfeito. digerido. Né? Uhum. Ferramentas de inteligência artificial, o Emerson frisou bem. Vou citar um exemplo só. Radiologista, ele checa uma chapa. Ele tem um máximo de nível de precisão de 95%. A ferramenta hoje de AI, uma rede neural, tem 98%. Sabe o que acontece, Olha Leandro? aí. Quando eles trabalham juntos, é praticamente 100%. Um humano trabalhando com a rede, com a AI, você entendeu? É até mais forte que a AI sozinha. Né? Sensacional. Finanças, Perfeito. finanças e etc. Ou seja, várias áreas, na verdade, elas não vão necessariamente desaparecer. Elas, na verdade, vão poder Perfeito. ser, né, melhoradas. Só um rapidinho, Leandro. E tem algumas oportunidades que as pessoas estão pensando, né? Ah, o call center vai ser dizimado, tudo chat GPT. É mesmo? Escreve o que eu estou falando aí. Vai ter gente que vai criar call center e vai vender o call center assim, ó, você vai ser atendido por um humano. Vai ter um toque humano aqui. Vai ser um diferencial. Você Uhum. entendeu? Ou seja, você não vai usar o chat GPT necessariamente, mas o impacto que ele está gerando vai te permitir, na verdade, achar outras oportunidades também. Então a gente tem que ter a visão holística aqui, na verdade, né? De todos os impactos que vai ter. Sensacional. Sensacional. E Emerson, e você que está nesse mundo já da inteligência artificial, do machine learning há algum tempo, cara, qual é a sua visão aí sobre esse momento em relação ao mercado de trabalho? Acho que não poderia ter momento melhor, né? A gente tem algumas bases sendo lançadas agora. Como toda tecnologia, é natural que algumas pessoas tenham expectativas irreais, né? Então, vamos ter muitos projetos malucos aí com budgets que são irreais. Mas ao mesmo tempo, e eu acho que é aí que é o grande, né? Talvez, né? ah, a grande vantagem, né, de quando você olha para uma tecnologia que está emergindo, é pensar que ela vai solucionar problemas e trazer novos, né? Então, assim, é lógico que eu vou ter que ter gente aí, por exemplo, para, né, o próprio Stack Overflow, né, por exemplo, né, verificando se agora, né, as postagens ali são feitas, se o cara codou mesmo, se ele criou no chat GPT, como a gente tem questões, por exemplo, né, dos deepfakes, né, onde você com um algoritmo consegue gerar a imagem de uma pessoa, de um artista, né? Mas ao mesmo tempo, né? Se você for pensar, né? Quem assistiu o último filme Top Gun, Maverick, né? Tem uma cena, né? Onde um dos personagens, né? Que agora ele tem um problema real, né? Que teve câncer, né, na garganta e tal. Então parte da voz Val dele foi Kilmer. gerada por Yeah. computador. Oi? Yeah. Val Kilmer. Yeah. Val Kilmer. Então, Yeah. a cena com que ele fala ali, aquela voz que você está ouvindo não é a voz dele, foi uma voz que foi Uau. gerada para que Incrível isso. soasse mais Uhum. próximo dele, entendeu? Porque Uau. se ele pegasse a voz real dele, que ele tem que ficar soprando, né, que ele usa um Yeah. device, um dispositivo. Então, assim, ao mesmo tempo que você tem o uso da tecnologia para coisas incríveis, ela também vai ser mal utilizada. Isso quer dizer que eu vou ter perfis onde eu vou ter, por exemplo, pessoas que vão analisar, né, se esse material que está sendo produzido foi feito por uma máquina, se foi feito por um ser humano. Eu vou ter agora, por exemplo, eu acho que a maior mudança que talvez a gente tem que se dar conta é que
Quando a gente ouve, né, a Revolução Industrial, né, que você tinha as máquinas substituindo a mão de obra, né, a força mecânica humana, né, que você precisava de uma pessoa treinada para mexer numa máquina de costura, de repente você tem uma máquina que substitui a pessoa por completo, né? Então, só que a Revolução Industrial, ela traz a automação mecânica, né? E aí a gente vem com a automação, que acontece na década de 80, onde muita coisa que até então era meio que cognitiva, mas rudimentar, simples, passa a ser feito por máquinas. Só que agora a gente tem tarefas cognitivas complexas que eu posso entregar para uma máquina fazer, como, por exemplo, como o Anildo mesmo disse, redigir um texto, de repente fazer uma receita de bolo, né? Ou ainda me dar uma dica de treino para que eu possa treinar hoje, ou ainda Exato. Dieta. comentar um jogo, por exemplo, né? Você entra um texto e fala, ó, faz um comentário, resume, né? É, Resumir, sei lá. Então, a grande mudança é que agora eu tenho um arsenal, e não só o chat GPT, tá? Outro ponto importante, chat GPT é baseado em tecnologia open source. Só que o chat GPT em si, ele é fechado, tá? Você não tem acesso ao código dele nesse momento e não vai ter. exato, Cedo. exato, com certeza. Mas Não é é tão baseado em open AI tecnologia open assim, né? source. É, exatamente. Emerson, não é tão open assim, né? Não, não é tão open. Mas talvez as empresas vão ter que precisar construir os seus próprios chat GPTs. Por quê? Por questões de LGPD, por questões de éticas, questões raciais. Você precisa garantir. Como que eu garanto a resposta que o chat GPT vai me entregar? Você não tem como garantir isso, a menos que você participe da construção dele. É. Então, assim, vejo um mar de oportunidades. Não só, talvez, e é outro ponto, a gente está falando de processamento de linguagem natural, tá? Mas hoje, dentro da medicina, por exemplo, a gente tem algumas áreas de pesquisas, startups, que estão olhando exames de fundo de olho para poder identificar se a pessoa tem algum problema no coração e consegue prever com uma eficácia assim, com uma acurácia fantástica. Olha só. Então, é outro ponto, né? Próteses. Existe uma startup onde, utilizando devices que fazem como fosse uma pequena sonografia ali, ultrassonografia do músculo, você tem um algoritmo que olha as imagens, verifica como o músculo está se comportando, né? E aí passa esse comando para uma perna, e aí a perna traduz Uau. em movimento. Então, assim, usando inteligência artificial. Então, o que eu vejo nesse momento, a gente tem novas profissões, vamos ter muitas startups, empresas, não só startups, mas as grandes empresas que precisam trazer, por exemplo, né, tecnologia de chatbot, que durante muitos anos foi terrível, né, automação de atendimento, call center, etc. Mas, acima de tudo, eu acho na experiência do usuário, né? Sei lá, se você Uhum. pensar na Amazon ou pensar numa qualquer empresa, né, que vende itens de consumo, né? Vamos pensar no Magazine Luiza, por exemplo. Olha o catálogo. Cara, você precisa ser capaz de exibir itens que sejam interessantes para o teu Perfeito. usuário. Isso não é permitido mais, né? Que você entre numa página e fique navegando até achar. Não, eu preciso ajudar meu usuário a encontrar o que ele quer. Isso só é possível, né? Se você pensar que está falando de milhões de usuários, milhões de produtos, se você, né, fizer um cálculo dessa matriz, você vê que as possibilidades são muito grandes. Não dá mais Tem para que ter ser uma resolvido inteligência ali humana, para mostrar puramente. só o que o Exato. cara tem mais tendência ali de comprar, né? Mas olha E só fazendo um comentário rapidinho em cima disso, Emerson. Eu lembro que a gente estava conversando recentemente, você citou um exemplo, que eu vou até trazer ele para cá. Se você citou o tá, exemplo do TikTok, né? Que a pessoa ela interage com 3 imagens. O que que é interagir? Você tem que dar like, gostar ou comentar. Só o tempo que você olhou ou que você passou rápido, e com 3 imagens ele consegue identificar o seu perfil e ali ele começa a te mostrar só o que interessa. Isso vale para uma loja. É pensando como você pode utilizar isso, né? Só no que você dá um scroll, só que você clica. Então já sei que produto que ele gosta. Então já as próximas que eu vou mostrar vão ser só que tem mais chance dele comprar, por exemplo, né? Sensacional. Eu me lembro até, pessoal, isso você vê, isso não é coisa necessariamente nova. A gente já tá falando do filme Minority Report, né? A gente tava falando do Tom Cruise de novo aqui, né? Filme do Tom Cruise Lá aqui. vem ele. Quem, quem não lembra daquela cena dele andando no corredor do shopping, os sensores identificando a íris, identificando o cliente, as preferências e oferecendo, né, algumas coisas ali, né? Então, já a diferença é que hoje, pessoal, essa tecnologia está aqui.
você pode utilizar, você vai ser impactado positivamente ou negativamente. A gente está Exatamente. aqui para te chamar a atenção para esse momento. E falando no mercado de trabalho, né? A gente tem, eu vou passar aqui uma lista de oportunidades aqui, Olha né? aí. Em carreira em inteligência artificial, pessoal. Então, olha só, o Emerson falou uma coisa, o momento para esse ramo não poderia ser melhor, e eu não poderia concordar mais, viu, Emerson? Sem dúvida. Está se abrindo uma porta de oportunidade para quem está disposto a trabalhar com IA, e acho que sem precedentes. Então, olha só, cientista de dados, né? Engenheiro de machine learning, aliás, o Emerson aqui, ninguém melhor do que o Tá aí Emerson para um falar um aí, pouquinho a respeito. Pesquisador de inteligência artificial, engenheiro de linguagem natural processada, né? O próprio engenheiro de computação visual, né? Também o Product Manager, né? O gerente de produto de inteligência artificial, né? Um estrategista de negócios de inteligência artificial. São todas áreas, né, de trabalho, carreiras que vão se formar explorando, né, e surfando nessa onda da inteligência artificial. Anildo, o que isso representa de quebra de paradigma ou de, opa, eu preciso prestar atenção nisso ali, pegando aquele exemplo do Emerson ali, opa, isso vai mudar o mundo, né? Aquele momento da internet que você mandou o primeiro e-mail lá. Comenta um pouquinho, Anildo. Rapidinho. Primeiro, assim, se você quiser estar no epicentro dessa revolução, vai para a área técnica. Vai ser uma dessas profissões que o Leandro falou. Qual delas? Aqui você se identifica mais, né? E a segundo ponto, onde você está na sua carreira, você está se formando, então, você tem várias opções, né? Ah, você já é um desenvolvedor, né, sênior, há tantos anos você está desenvolvendo uma linguagem específica, então você vai ter que ter um tempo de adaptação para poder pular nisso, né? Ou se você é da minha idade, né, e fala assim, "Bom, não vai dar para eu voltar à faculdade e aprender a programar, etc e tal", você destacou duas interessantíssimas, né? Gerente de produtos de AI. O que acontece? Eu posso fazer uma adaptação, uma migração de carreira mais rápida, né? Se eu sou uma pessoa que já boa na questão de estratégia de negócio, eu preciso uma adaptação mais rápida para poder chegar, pegar produtos de AI e começar a vender no mercado, você entendeu? Ou seja, o epicentro é aí. Mas rapidinho, todo mundo de outras profissões, advogados, médicos, a gente deu vários exemplos aqui, né? Olha para essas ferramentas, olha para esses recursos, e você também pode achar aí oportunidades boas, mas o epicentro são essas profissões que você listou. E aí, Emerson, só TI que vai surfar nessa onda ou outras áreas também vão poder surfar nessa onda? Comenta um pouquinho de dentro, cara. Com certeza, todas as áreas comerciais, né? Tudo que envolva é, tanto dados, informação, qualquer nível de informação, né? Eu acho que esse é outro ponto, né? Antigamente, você usava machine learning e algoritmos para dados que estavam ali tabulados, estavam planilhados, estavam numa base de dados. Agora não, agora a gente tem algoritmo que consegue lidar com imagem, com texto, e aí fala, desdobrando, né? Com vídeo, né? Com música, né? Ou ainda, né? Imagina, você pode ter agora um algoritmo que fica ali monitorando as pessoas de um paciente e pelo timbre da voz dele saber que ele tem uma probabilidade maior de se cometer um suicídio, por exemplo. Então, Sem assim, dúvida. bom, a gente vai ter coisas nesse nível, né? Pro bem e pro mal também, né? Bem pro Vale mal, lembrar, né? Quem assistiu o filme Elysium lá, né? Que tem a cena dele sendo atendido por um robô meio que psicólogo e o cara começa a ficar irritado e etc. Eu tô percebendo que você tá com um nível muito elevado de estresse, né? Então, assim, e aí eu acho que é o ponto, tá? A questão do bom senso. A gente vai ser. Você vai ter um perfil de uma pessoa que o que ela vai fazer assim, ela vai ficar ali na empresa, ela vai olhar uma solução e como humano ela fala, tá, isso tem bom senso, isso é ético, né? Então, eu acho que esse é um dos perfis que Uhum. vai se desdobrar, né? A outra coisa é, uh, se você pensar, né, que
tanto o médico, professor, né, seja as profissões todas, né, todas os que são considerados hoje os engenheiros, o pessoal de marketing principalmente, né, marketing foi extremamente afetado pelas tecnologias, existe toda uma indústria criada em torno da tecnologia de marketing digital, etc., Exato. e de todos os desdobramentos, né, o que eu vejo pode ser que o cara que é mais programador, ele tem um papel ali bastante dentro da área de engineering, mas, ao mesmo tempo, a gente tem agora novas possibilidades onde, né, com ferramentas, por exemplo, de low code, de no code, né, onde você arrasta alguns bloquinhos e aí você tem uma ferramenta gerando código, você imagina você ter uma tecnologia similar ao ChatGPT rodando dentro de um chão de fábrica, onde uma demanda chega para ele e ele toma as decisões de que equipamentos, quais esteiras têm que ser acionadas, porque ele é capaz de lidar com coisas totalmente diversas, inclusive verificar que a temperatura externa da fábrica está menor, ajustar todo o maquinário para economizar energia, etc., Uau, ou, né, alterar o fluxo das perfeito. pessoas. Então, assim, eu acho que nesse ponto o que muda e o que traz, né, de oportunidade para os mercados. Primeiro, as ferramentas de inteligência artificial, elas estão disponíveis hoje de uma forma mais barata, open source, é, possível ser utilizada, implementada localmente, mas você já pode consumir produtos prontos, por exemplo, como o Google Vision, como o Recognition da AWS, ou outras ferramentas onde Uhum. você pega Perfeito. uma API pronta, cara, e no seu browser você já sai testando e dali você já tem um produto só para analisar fotos de, sei lá, de categorias, né? Então, assim, Uhum. o Ô, nível. Mas, ô Opa, Emerson, se uma pessoa hoje quiser entrar na carreira de AI, na área de AI, especificamente, ser aquele cara técnico, com a sua experiência, qual que é o caminho para esse cara? Onde ele começa? Ele estuda numa faculdade, ele faz um curso técnico específico, ele vai numa plataforma aí de algum educador específico. Qual é o caminho para o cara entrar na área de AI, cara? bacana. Até pouco tempo, o meio acadêmico não era possível, né? Você não tinha cursos de ciência de dados, você não tinha isso até alguns anos atrás. Agora nós já temos graduação, né? Inclusive em universidades federais, né? Onde tem uma graduação como cientista de dados, já temos mestrados nessa área, né? Ah, então, é possível, sim, seguir o caminho acadêmico, tá? Acho que essa é uma vertente, né? Mas você também pode seguir no sentido de que, uma vez que você já é um cara, né, de formação mais, digamos, diria assim, um programador, né? Talvez você queira fazer cursos mais específicos, com plataformas, inclusive, abertas, como Coursera, Udemy, coisas do tipo. A gente tem muito material bacana, né? Você pode estar contratando também pessoas que já desenvolveram projetos e que às vezes têm cursos mais práticos, né? Eu acho que a única coisa que a gente tem que ter em mente é que assim a área de ciência de dados e inteligência artificial não é um fast food para você aprender. E tem muito curso por aí falando, ó, você torna cientista de dados em 4 semanas, em 3 meses. Cara, isso não rola, isso é lorota, entendeu? Você não vai migrar assim tão rápido. Na minha experiência, tá? Eu levei cerca de 3 anos para conseguir sair de como eu estava ali como analista sendo especialista, para me tornar realmente operacional, começando ali com os projetos de machine learning de verdade. Então, assim, é um tempo grande. Lógico, hoje a janela está encurtando, né? E aí você pode falar, você não precisa ser o cara que vai criar o modelo para trabalhar com inteligência artificial. Mas, para você criar coisa inovadora, para depender, se você quer se tornar um pesquisador, cara, aí você tem que ir para o mundo acadêmico. Mas o que eu digo é, hoje, qualquer pessoa, em qualquer nível, pode produzir coisas, produtos importantes usando tecnologia de machine learning, por exemplo. Todavia, para se tornar um dos caras que criam códigos, que criam ferramentas, ou que tornam as existentes melhor, você vai investir um pouco aí. Aí vale lembrar, tá? Tanto na área de computação, né? A gente está falando de computação voltada a machine learning, estatística, a base estatística é importantíssima, e negócios, né? A gente costuma dizer que essa área de ciência de dados, machine learning, ela envolve essas três grandes áreas, né? Que é a parte computacional,
E detalhe, não basta você só criar um modelo ali, ele precisa seguir as melhores práticas, né, de software. Então você tem que conhecer de DevOps, você tem que ser capaz de entender como é que eu transformo meu algoritmo numa API e eu posso consumir num smartphone, por exemplo, né? Perfeito. Aliás, pegando esse gancho aí, eu queria fazer uma pergunta para o Anildo. Anildo, a gente conversou em algum momento sobre os impactos, né, e a previsão do mercado para o mercado de trabalho de AI, né? Falando das previsões mesmo, né? E a gente falou um pouquinho, e eu falei, cara, interessante, acho que a gente tem que explorar isso quando a gente for fazer o webinar. É, a gente tem alguns institutos aqui, eu vou passar a informação de alguns institutos, e eu quero seus comentários, Anildo. Olha só, a Forbes, pessoal, espera, né, que o número de empregos em inteligência artificial aumente 70% até 2025, tá? Com a maioria dos novos empregos sendo criados em setores como saúde, finanças e varejo. E não para por aí, tá? O Gartner prevê que até 2025 as tecnologias de AI vão ser utilizadas por 85% das organizações voltadas para o cliente. Olha isso, tá? Isso inevitavelmente vai gerar demandas, né, para profissionais de AI. Accenture, né? Olha só, já comenta-se da escassez não só de profissionais de TI, mas profissionais especificamente de inteligência artificial. A escassez deve chegar a 4,5 milhões até 2023 de profissionais. Meu Olha só a Deus. necessidade contínua de profissionais, não só de TI, mas também em inteligência artificial. Anildo, eu queria ter tua visão, né, de mundo aí, sobre esse momento e as previsões do mercado de trabalho de AI, meu amigo. Vamos lá, né? Previsões da Forbes, Gartner e Accenture, né? A Uau, coisa né? são instituições É, pequenininhas aí, né? deixa eu só resumir. A moral da história aqui, né? Demanda altíssima, profissionais está faltando e os produtos mais e mais vão utilizar essa tecnologia, né? O único detalhe, assim, a gente nos últimos minutos explorou bastante a questão técnica, né, da questão do AI, mas se você é um advogado, olha para isso, porque você vai ter muitas oportunidades envolvidas com AI, tanto para litigar, né? Ou um carro autônomo atropelou uma velhinha, né? De quem é o culpado? Dois carros autônomos bateram, quem vai ser o culpado? E tem toda a questão de AI ali por trás. Um advogado vai poder lidar com isso, né? Enfim, você é o gerente de produto e não usa AI, mas como você pode colocar AI no seu produto? Tem demanda. Moral da história, Leandro, assim, procura olhar para esse mercado e achar como esse mercado vai, né? Como você pode utilizar isso, e mesmo que você não seja um profissional direto, um desenvolvedor, um programador, um cientista de dados, etc. Você entendeu? Os números são claros, É. a demanda é altíssima, as empresas vão utilizar, está faltando profissional, todo tipo de profissional. Aliás, né, fazendo uma analogia aqui, né? Você pegando um carro, você pode escolher ser o mecânico, né? Pode escolher atuar ali na manutenção do carro em alguma monta, mas pode também escolher utilizar o carro como, né, Uma um ferramenta, benefício, né, para exatamente, o sem seu dúvida, negócio, né, para sem dúvida. transportar, para chegar mais rápido em algum ponto. Emerson, e o mercado de trabalho no Brasil, né, de AI agora? Você tem algum comentário aí para destacar para os nossos ouvintes, cara? O mercado nacional é promissor, é, de uma forma como não era há décadas, né? Então, se a gente pensar hoje que a gente tem vários unicórnios aqui, né? Em solo tupiniquim. Então, estamos falando aí de Nubank, PicPay, 99, Táxi, né? E entre trocentas mais outras empresas, né? Temos um modelo, alguns polos, inclusive, né? Se a gente vai para o sul ali, temos um polo no Nordeste se formando em torno das universidades, é, é, ali no Ceará, etc., e demais estados, regiões, Sergipe. Então, a gente tem um núcleo hoje de startups, né, no Nordeste, com ideias fenomenais. Então, o que eu posso dizer é que agora, pela primeira vez, nós temos um problema bom, né, que é empresas nacionais com massas gigantes de dados, com uma massa brutal de clientes a atender, e que precisam resolver isso usando tecnologia rápida, eficaz, barata, e nesse momento com muitas vagas em aberto. Por exemplo,
um cara que hoje está sendo aí buscado, né, de uma forma assim exaustiva, é engenheiro de dados, né, que é o cara que vai organizar a estrutura de dados ali para que a empresa possa utilizar. Por exemplo, o Machine Learning Engineer, né, que é o responsável por fazer aquele modelo se tornar operacional. A gente já tem DevOps em Machine Learning, né, que é o chamado MLOps, né? A gente tem AI Ops, que é você utilizar a inteligência artificial para monitorar a operação, né, sei lá, de uma ferramenta, uma plataforma, e te mostrar se você está tendo ali variações, anomalias, a sua plataforma, como ela está, se ela está segura nesse momento, se ela está sendo atacada, etc. Então, a gente tem, nesse exato momento, um mercado nacional em alta. Logicamente, com a questão da pandemia, os profissionais que aqui, né, já tinham uma carga, uma experiência e falavam inglês, foram, de uma certa forma, recrutados, né? E a gente teve aí, né, uma grande evasão de profissionais nossos de tecnologia, de inteligência artificial, atuando hoje em startups europeias e americanas, né? Então, significa que quem hoje no Brasil sabe um pouco, ele já vale muito. Então, se você pegar lá Verdade. um tempinho para estudar um pouco mais, cara, você já está aí sendo competitivo globalmente, entendeu? Não, perfeito. Ô, Emerson, a gente adora ditados populares aqui, né? Tem aqui, né? Em terra de cego, né? Eu costumo dizer que quem tem meio olho é rei, né, cara? Quem tem um olho só é rei, né? Mas, cara, Perfeito. eu acho que aqui o papo está muito gostoso, está muito legal. Mas na prática a gente já tem que ir para as conclusões, e eu queria começar aqui com as conclusões, né? A gente falou muito aqui sobre ruptura, a gente falou muito aqui sobre o momento que a gente está vivendo, onde a corrida da AI, né, a largada, ela já foi dada, e a OpenAI saiu na frente, mas tem players como o Google aí, Baidu. IBM e vários outros que não vão querer ficar para trás. Então, de agora em diante, o que a gente vai presenciar são lançamentos e mais lançamentos, uma corrida, né, exponencial, e a gente vai ter cada vez mais novidades que vão mudar a nossa realidade. Para quem não sabe, não sei se a gente falou ou se falou aqui, fica novamente, a OpenAI tem investimentos da Microsoft. Quem começou também, né, com a OpenAI, a Elon Musk estava envolvido na OpenAI, ou seja, na empresa, né, que é a Ainda produtora está, do né? ChatGPT. Ou seja, é um caminho sem volta. O que a gente vai ver daqui para frente são mais e mais novidades que têm o potencial de mudar as nossas vidas. E sobre esse aspecto, eu queria pedir para ambos aqui passarem as conclusões de vocês, né? O que esperar, acho que ficou um pouco claro do que esperar, mas o que esperar a partir de agora e as conclusões do episódio, começando com você, Anildo. Vamos lá. Eu vou evitar de repetir alguma coisa que a gente falou, vou só aqui um bullet points, né? Não esquecer, tecnologia de ruptura, Uber, câmera digital, Airbnb e tantas outras, né? E aí você tem que escolher que lado você vai ficar, né? Do lado impactado ou do lado que vai se aproveitar, né? Mas assim, tenta também fugir um pouco do óbvio, né? Tecnologias de ruptura, em vários momentos, exigem também uma ruptura de paradigmas, né? Então, o advogado fala, isso não vai me atrapalhar, você entendeu? Mas você devia repensar, né? Eu vou usar um caso super rápido aqui, ó. Meu filho, esse ano, começa um curso de psicologia, faculdade, né? E a gente tem conversado bastante sobre a questão da inteligência artificial. E olha só, eu estava tentando convencer ele, eu não acho que vou conseguir, mas para ele seguir, por exemplo, a carreira de um personagem do Isaac Asimov, a doutora Susan Calvin, né? O que a doutora Susan Calvin era? Ela era psicóloga de robôs, você entendeu? Uau. Enfim, né? Mas se você assim procura olhar para esse momento agora, tecnologia de ruptura, e o que você pode causar de ruptura nos seus paradigmas para você como profissional, você entendeu? Se colocar numa vertente onde você vai aproveitar isso porque senão, na verdade, você pode sofrer alguns problemas para se adaptar. Esses são os pontos principais, Leandro, né, que eu queria destacar aqui, considerando tudo que já foi falado, você entendeu? Perfeito. Suas considerações, Emerson, sobre AI. Depois ainda tem um comentário ainda a fazer. Sim, eu acho que não podemos esquecer que o ChatGPT foi treinado com
uma grande massa de matéria produzida por humanos, né? São textos criados por humanos. Ah, então, é importantíssimo termos a dimensão do quanto a inteligência humana ela é importante nesse momento para treinar máquinas e agora vai ser importante para moderá-las, né? Então, a gente precisa de moderadores humanos, né? E aí me vem à cabeça, né, a cena de um filme que eu gosto muito, que é o Rambo 2, onde ele, né, o Rambo ali é recrutado, ele está preso, né, retirado da prisão numa missão meio suicida para poder ser perdoado ali da prisão, etc, e cumprir a sua missão. E aí ele é apresentado ao QG, né, lá como um marechal vai lá e apresenta, são vários computadores, aí ele olha para aquilo tudo e fala assim, olha, pode ficar tranquilo com a sua segurança. Você pode contar com esses equipamentos porque aqui a gente tem as melhores máquinas de matar. Então aqui a gente tem o melhor equipamento, equipamento de ponta. A sua segurança está perfeita aqui. Garantido. Temos a melhor máquina, né? E aí ele olha assim, eu achava que a melhor máquina era a mente humana, né? Uau. Olha E, aí, e eu acho, eu acredito ainda, e temos que ter, sensacional. né, que o que é incrível é a nossa capacidade aqui, ó, né, de criar coisas e não podemos esquecer que ChatGPT, como todas as ferramentas, são extensões, né, do nosso cérebro, né? E aí, tendo isso em Sim. vista, temos que pensar, tá, como que temos que usar essa extensão? E detalhe, o que nós temos que alterar nessa extensão que foi criada para que ela seja uma ferramenta que traga valor não só para quem é dono, né, não só para o grupo ali que é o responsável, né, e pensar também, né, uma vez que você tem um modelo massivo como o ChatGPT, há uma tendência que vários projetos pequenos sejam largados de lado, entendeu? Isso não pode acontecer. A gente tem que garantir que os projetos locais continuem, a pesquisa local precisa continuar. Então, é um momento de desafio, né? Onde a gente utiliza o que há, mas também temos que continuar evoluindo soluções que são locais, soluções feitas por pessoas, inclusive, de comunidades que não têm acesso à internet, por exemplo, né? Mas que devem Sensacional, estar com o livro sensacional. debaixo do braço, né? Fantástico, cara. É isso. E, aliás, eu queria fazer essa deixa, né, agora, se você, Nildo, me desse esse comentário, Nildo, de que quero agradecer muito, Emerson, seu tempo aqui. Obrigado mesmo por compartilhar, né, a sua história com a gente, o seu conhecimento. E aqui o objetivo, né, sempre lembrando que o objetivo dessa série Heróis da Vida Real não é só a gente conversar sobre os assuntos relevantes que de fato vão fazer diferença na sua vida, mas também um exemplo inspirador e comentar aqui como aquele livro debaixo do braço, aquela semente que foi plantada ali, gerou frutos, gerou uma nova trajetória. Então, é um prazer muito grande, Emerson, ouvir a sua história e ter você aqui, né, com a gente na gestão realista, inspirando pessoas, né, a também plantar essas sementes aí para colher no futuro uma carreira exponencial. Obrigado mesmo por estar com a gente, cara. Você realmente é uma inspiração. De verdade. É isso mesmo. Grande abraço e brigadaço, Emerson. Obrigado mesmo. Eu que Legal. agradeço. E você aí, você quer plantar essas sementes que vão gerar frutos? Não pode esperar, meu amigo. Então, começa lá acessando gestãorealista.com.br. Você vai ter não só sementes, você vai ter plantações ali de conhecimento que você vai poder fazer uso. Lá você vai ter o curso Carreira Exponencial, você vai ter o curso Upgrade de Carreira, você vai ter o curso Entrevista de Emprego, oportunidade de fazer mentorias e coaching comigo e com a Nildo, enfim. Não deixe de acessar e transformar a sua vida, porque a plantação começa agora. Nildo, Emerson, novamente um prazer estar com vocês. E eu só quero desejar, Emerson, que essa não seja a última vez que você vai estar aqui com a gente, viu, cara? Com certeza. Só chamar. Legal, muito obrigado. Dá um abraço, pessoal, abraço, nos vemos no próximo episódio. Até mais! Grande abraço a todos. Até mais. Mais.